Sou Consuelo Rezende, professora de Sociologia, e hoje nós vamos estudar a semana 6 e última semana do PET 2 do terceiro ano. Para iniciarmos, uma mensagem. Com fé no coração e otimismo no pensamento, o mundo se torna bem mais fácil de viver. Ideologia. Um dos sentidos mais comuns de ideologia. Conjunto de ideias e valores que orientam nossas opiniões, pensamentos e ações. Quando falamos que temos uma ideologia, estamos falando das coisas que acreditamos, das nossas convicções. Raramente estamos sós nas coisas em que acreditamos. Fazemos parte de grupos onde há pessoas que pensam como nós, têm opiniões parecidas com as nossas, lutam pelas mesmas causas. Nas redes sociais, esses grupos recebem o nome de bolhas. Muitas ideias que defendemos já existiam antes de nascermos. É porque ideologia e cultura são muito próximas, estão muito ligadas. Religião, ciência, economia, política, todas possuem dentro de si várias ideologias, várias ideias, né? Um grupo de ideias. Para Karl Marx, a ideologia predominante numa sociedade, em determinada época, é definida pelas classes dominantes. Para ele, quem domina os meios de produção de uma sociedade também domina a ideologia dessa sociedade. Como isso acontece? A classe que domina economicamente é também a que controla os meios de produção, o sistema educacional, as instruções religiosas, o próprio Estado, as suas polícias. Dessa forma, ela produz e faz circular pelas pessoas das classes dominadas as ideias que correspondem aos seus interesses. O conceito de ideologia, então, para Marx, passa a ser um conjunto de ideias que servem para assegurar a permanência da classe dominante no poder. O próprio valor do trabalho pode ser visto como uma ideologia. Nesse sentido, uma vez que as ideias são criadas pela classe dominante, para que os trabalhadores vejam o trabalho livre como algo positivo, algo que dignifica e enobrece, e aí assim eles não percebem que estão sendo explorados. E isso contribui para manter os privilégios dos patrões. Nesse sentido, a ideologia pode construir representações falsas da realidade, né? Gerando uma falsa consciência nos trabalhadores e um certo conformismo com a situação que eles se encontram. Já o pensador Gramsci, influenciado por Karl Marx, ele promoveu outra mudança na noção de ideologia. Ele fez um acréscimo. Para ele, os trabalhadores não são apenas submetidos a uma ideologia dominante que os torna conformados com a exploração, como dizia Karl Marx. Para ele, as classes dominadas também possuem um conjunto de ideias próprias, que circulam ali no seu grupo, fruto da experiência daquele mundo, né? Uma visão de mundo própria. Então, para esse pensador, as classes dominadas também têm as suas ideologias. Nesse sentido, as ideologias são visões de mundo compartilhadas dentro de um grupo social e faz parte da cultura desse grupo. Assim, no processo de dominação de uma classe sobre a outra, não haveria apenas a imposição da ideologia dominante, mas uma disputa sobre a influência ideológica de um grupo sobre outros. A esse processo de dominação, que não acontece pelas armas,
mas pela capacidade de convencimento, pelas ideias, pelas ideologias. Se dá o nome de hegemonia. Uma disputa pelo convencimento das pessoas, pelo controle das ideias e valores, pela influência cultural. Esse pensador defendia a necessidade de tornar a visão de mundo da classe trabalhadora coerente, unificada, para que ela pudesse disputar pela hegemonia da sociedade e promover a tão sonhada transformação social, para atender aos interesses e necessidades das classes dominadas. As ideias da classe dominante se tornam hegemônicas quando ela consegue convencer a maioria das pessoas dominadas. Quando os meios de comunicação de massa, né, a televisão, o rádio, os jornais, as redes sociais, toda a mídia são propriedade da classe dominante, é lógico que isso ajuda e facilita na disputa pela hegemonia. Em aulas anteriores, né, numa aula anterior, nós já falamos sobre a mídia hegemônica, que tem esse poder, esse controle, né? Mas apesar da mídia ser hegemônica, não se pode dizer que exista uma manipulação total, pois isso significaria declarar que todas as pessoas não pensam e apenas absorvem e reproduzem automaticamente o que leem, ouvem e veem. E isso não é verdade, né? Pode ser até a maioria, mas não a totalidade. Em nosso dia a dia, ao nos relacionarmos com as pessoas, expressamos por meio de ações, palavras e sentimentos, uma série de elementos ideológicos que aprendemos desde que nascemos, com a nossa cultura. Por isso, não existe neutralidade ideológica. Seremos sempre influenciados pelas ideias que circulam pela sociedade. Onde há sociedade, há cultura. E onde há cultura, há ideologia. Nas atividades desta semana, na número 1, com base nos seus conhecimentos sobre o termo ideologia, considere as afirmativas a seguir. São 4 frases sobre que a gente comentou, e vocês vão assinalar a alternativa que contém todas as afirmativas corretas. Bom? Número 2. A filosofia e a sociologia são disciplinas que promovem uma reflexão crítica sobre os mais variados temas, particularmente o da ideologia. Partindo de uma análise crítica e utilizando o conceito de ideologia desenvolvido por Marx e outros pensadores, é correto afirmar que o cartoon, que está aqui do lado, né, sobre ideologia, a gente percebe que são, né, classes sociais diferentes, todas ouvindo da mídia, né, no caso da TV, algo dizendo povo brasileiro. Será que o povo brasileiro realmente é o mesmo nas diferentes classes sociais? Nas diferentes realidades? Então, a gente, né, interpretando e entendendo a figura, a gente vai marcar a alternativa correta. E assim a gente finaliza, então, o PET 2. E aguardamos novos conteúdos para nos encontrarmos aqui novamente. Um abraço.